Entendeu? Legal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre venda e sobre um estudo. Esse estudo ele não é tão recente assim, mas é um estudo bem interessante. Depois vai ter aula lá no JA, bem aprofundada. E eu quero trazer alguns insights para vocês aqui que a gente vem falando dentro da academia, a gente vem falando dentro do JA Gestão de Vendas, e esse estudo ele veio corroborar com aquilo que a gente fala. Antes, falando um pouquinho, eu quero contar uma história para vocês. Eu até fiz eu até fiz um story semana passada, que eu estava com uma cliente minha, a gente estava conversando, estava atendendo ela, fazendo um bate-papo no final, e a gente estava conversando sobre venda, né? Eu termino de atender o cliente, a primeira coisa que eu converso com ele antes de atender ele, eu pergunto como é que tá o time de vendas, como que tá a venda, e no decorrer do atendimento lá, a gente começou a falar, e ela falou assim para mim, nossa, você já viu aqueles vendedores de livro que vem vender livro na cidade? Esses caras sabem vender. Esses caras dão aula de venda. Eu falei, não, já vi alguns, já. Tem até um pessoal que você tá tomando café lá, o pessoal, tem alguns que chegam, pede para fazer oração para você, aí quando você aceita, depois eles vendem um livro para você, né? E tem vários outros gatilhos que o pessoal acaba utilizando. Eu falei, esses caras são muito bons. Ela não, esses caras são vendedor. Aí eu falei assim, mas eu falei assim, não, eles são vendedores mesmo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se você chegar a ver esse cara na próxima vez, vindo no mesmo lado teu da rua, você atravessa a rua, não? Ela atravessa a rua, porque o cara é muito chato. Eu falei, então, será que esse cara é um bom vendedor mesmo? Ou ele é um bom, né, empurrador de produto? Ela começou a olhar para mim, olhou sem graça e falou assim, não, é verdade. Se você for ver, o cara não é o bom vendedor. Qual que é o princípio do bom vendedor hoje, pessoal? É o cara colocar o cliente no centro do negócio. Essa é a percepção do vendedor antigo, daquele vendedor que empurrava, aquele vendedor que era chato, aquele vendedor que fazia o cliente comprar de todo jeito. Não que às vezes a gente, principalmente na venda B2B, você não tenha que pressionar o teu cliente de alguma forma. Mas aquela venda agressiva, aquela venda é venda de uma vez só. É a venda realmente desse cara que vai te vender uma vez só. Se você chegar a ver o cara mais uma vez, você vai atravessar o outro lado da rua. Se esse vendedor te atende na loja, você não vai mais comprar com esse cara, né? E daí ela falou, não, realmente esse é o tipo de vendedor que ele é bem agressivo. E esse é o tipo de vendedor que a gente não precisa mais. Esse vendedor ficou para trás, esse cara que força muito. E fazendo um link com isso aí, eu trouxe um estudo aqui, tá? Que fala sobre alguns dados de vendedores. Só faz assim, joinha, pessoal, se tá compartilhando com vocês aí. Isso aqui é um estudo, pessoal, depois eu vou passar o artigo lá, que fala sobre o impacto das vendas em relação a vendedores de B2B e vendedores de B2C. O que esse estudo mostra? Tá? Esse estudo mostra que a maioria dos vendedores não conseguem fechar vendas, ou 80% das vendas são fechadas a partir do quinto ao 10º contato que você faz com o teu cliente. E 48% dos vendedores não fazem acompanhamento. Por exemplo, o cliente veio na loja, ele não comprou o produto, o vendedor não pegou o contato dele. Ou o cliente veio na loja, ele não comprou o produto, né? O vendedor pegou o contato dele e não entrou em contato com ele. Tá? Vendedores, 25% dos vendedores que insistem pelo menos 2 vezes, que insistem 25%, pelo menos mais de 5 vezes, eles vendem 2 vezes mais do que os outros vendedores, tá? E aquilo que eu falei para vocês, ó, 80% da venda, ela acontece a partir do quinto contato. Esse estudo, pessoal, depois eu vou mandar para vocês, é um estudo que foi feito com B2B. O que é B2B? Por exemplo, representante com o cliente, indústria com fornecedor. Então, seria empresa com empresa. Só que uma coisa que a gente tem que entender, toda venda, seja ela B2B ou B2C, né, direto com o cliente, enfim, é feito de ser humano para ser humano. Por mais que é uma empresa lá, quem está tomando decisão ali atrás é o ser humano. E esse estudo, pessoal, ele é muito interessante, que ele mostra que muitas vezes a gente não vende para o cliente porque a gente desiste do cliente, porque a gente não faz o acompanhamento com o cliente.
Sabe aquele cliente que você visita uma vez o cara, ou aquele cliente que entra na loja uma vez só, e você não conversa mais com esse cliente? E aí tem um outro dado, que não está no slides aqui, que mostra que 44% dos vendedores, eles desistem antes do quinto contato com o cliente. Isso vale para a gente como vendedor, como representante, como vendedor B2B, como representante da loja. Por exemplo, na loja, quando a gente fala de metodologia 1530, quando a gente fala de você entrar em contato com o cliente a partir da segunda quinzena do mês, muitos vendedores chegam para nós e falam assim, mas eu entrei em contato com 100 clientes, a maioria não respondeu, 90 não responderam. Ele não vai responder, porque ele é um cliente frio. Ele já foi um cliente quente e hoje ele é um cliente frio. Ele não vai responder. E a maioria dos vendedores que insistem, a maioria dos vendedores que continuam fazendo esse contato, tem mais resultado e consegue fazer venda para esses clientes. Empresas que aplicam 10 tentativas de follow-up dobraram a taxa de qualificação. O que é follow-up? É acompanhamento. É você ter o cliente ali e você entrar em contato com ele. Você ter o cliente ali e conversar com esse cliente. Tanto loja quanto você, vendedor externo. A gente precisa entrar em contato com os clientes, fazer esse acompanhamento. E aí a gente precisa de ferramentas para fazer acompanhamento. Aqui, você aqui é outro dado. 42% dos vendedores não têm informação sobre os compradores. Não qualifica o comprador ou o cliente. Sabe aquele cliente que entrou na tua loja, aquele cliente que você conhece? Vai ver a rede social dele. Tá? 58% dos clientes estão satisfeitos. Diz que os vendedores não respondem às suas perguntas. E aí tem um outro dado que diz o seguinte, que quanto mais rápido você responde ao teu cliente, maior é a tua chance de converter venda, tá? Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, até estava conversando com o Thiago sobre isso aqui. Melhores dias para você entrar em contato com o teu cliente, tá? Segundo a pesquisa. Quartas e quintas-feiras são os melhores dias, tá? Primeiro contato, das 16 às 18. Quando o lead, ele é um lead qualificado, quando esse cliente já conversou com ele, das 8 às 9 e das 16 às 17. Eu estava falando com o Thiago hoje, a gente almoçou junto, e ele falou que realmente na segunda-feira e na sexta-feira são os piores dias para a gente entrar em contato com o nosso cliente. Por quê? Segunda-feira, a gente está na correria ali com o filho, é começo de semana, às vezes tem que pagar conta. E sexta-feira, ou o cara já está pensando no final de semana, ou se o cara é lojista, né? Se ele tem empresa, ele está pensando na venda dele no final de semana. Depois eu vou mandar o artigo para vocês, vou mandar essa apresentação, tá? Mostrando quais são as melhores características daquilo que você precisa fazer. Só que tem uma coisa que a gente tem que se atentar. A gente precisa fazer acompanhamento com o nosso cliente. Por exemplo, aquele cliente que você tentou contato com ele no começo do ano e não conseguiu vender para ele. Você continua mantendo contato com esse cliente? Se você manter contato com esse cliente, num período maior, a tua chance de vender ela é muito maior. Porque, veja, pessoal, muitas vezes o ciclo de conversão do cliente, quando eu falo ciclo de conversão, até você ter o primeiro contato com o cliente, você começar a fazer a venda por cliente, às vezes ele demora. Segundo a matéria aqui, às vezes até 10 contatos. E esses 10 contatos, ele pode levar um ano. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma ferramenta de CRM muito boa para a gente não perder esse cliente. A gente utiliza lá dentro da plataforma JA, a gente utiliza as do WhatsApp Business, onde você pode fazer esse acompanhamento por cliente. Né? A gente tem também, dentro lá das aulas, quem é mentorado também utiliza. Isso aí faz bastante diferença. Outra coisa, pessoal, personalização na hora de você fazer o contato com o cliente. Tá? Isso aqui nós temos aula lá dentro da academia também. Saber adaptar o teu estilo segundo o perfil do teu cliente. Então, vendedores que adaptam a fala ao estilo do cliente, analítico, pragmático, expressivo e afável, têm maior conversão. O que é isso, pessoal? Se o cliente é analítico, já falei aqui para vocês. Se o cliente é analítico, você não pode mandar texto curto para esse cara. Você não pode mandar mensagem muito curta para esse cara. Por quê?
vai parecer que você não está dando atenção para esse cliente. Cliente analítico, eu já falei para vocês, é aquele cliente que gosta de ler bula de remédio. É aquele cliente que gosta de informação. Quanto mais informação você der para esse cliente, maior a tua chance de conversão com esse cliente, tá? Então, apresentar detalhe, composição, vantagens e benefícios. Cliente pragmático, tá? É o cliente mais direto. Eu, por exemplo, sou pragmático. Se a pessoa começar a conversar muito comigo no WhatsApp, mandar muita mensagem, eu já preciso da conversa. Hoje me ligou uma menina de um escritório lá, oferecendo não sei o que de mentoria, e ela ficou falando, falou, olha, faz o seguinte para mim, pega no WhatsApp e me manda ali bem certinho o que você faz, que eu não entendi. E parei, cortei a conversa dela. Por quê? Porque ela estava sendo muito prolixa. E eu sou uma pessoa mais pragmática. Então, esse cliente tem que ser o cliente mais direto, palavra mais curta, texto mais curto, tá? Cliente expressivo. É aquele cliente que é super antenado com moda, aquele cliente que é super antenado com rede social, é aquele cliente que é super, gosta de participar de grupo, tá? Então, é aquele cliente que gosta de informação quente, aquilo que está acontecendo no mercado agora. Veja, pessoal, que a gente precisa ter uma forma para se comunicar com cada cliente. A gente não pode mais fazer aquela comunicação de massa. Porque quanto mais a gente fizer essa comunicação de massa, mais difícil vai ficar da gente atender o nosso cliente. Cliente afável, tá? É aquele cliente que gosta de construir relacionamento. É aquele cliente que é o cliente mais carente. É aquele cliente que você tem que despender mais tempo com ele também. É aquele cliente que você tem que ter mais resiliência, né? Aquele cliente que você tem que ter mais empatia. Saber que você não é ele. Mas muitas vezes ele vai te perguntar aquele cliente, às vezes, mais chato de atender. Quem não tem um cliente afável aí? Quem não tem um cliente pragmático? Você vai atender o cara, não, vamos rápido, porque eu tá sempre com pressa, né? Quem não tem aquele cliente expressivo? Viu? Vem aqui, deixa eu mostrar o carro que eu comprei. Deixa eu te mostrar aqui quanto que eu gastei na reforma da loja. Esse é o cliente expressivo. E o cliente analítico, que é aquele cliente que é o cliente mais confiado, que gosta de analisar. Então, a gente precisa adequar o nosso discurso para cada tipo de cliente. Sempre lembrando, pessoal, que a gente precisa fazer o acompanhamento com o nosso cliente, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de CRM aqui. O que é o CRM? CRM nada mais é do que um mecanismo Customer Relationship Management. É um mecanismo de relacionamento com o cliente. Lá dentro da plataforma, a gente tem aulas para você criar o CRM dentro do WhatsApp Business, que é onde você vai criar lá, colocar seus clientes ativos, clientes inativos, contatos, leads, leads frios, leads quentes, lá dentro do WhatsApp Business, tá? Se você utilizar o CRM, você vai ter mais produtividade. Porque hoje, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, vamos mandar mensagem aí para os teus 50 melhores clientes, vamos pegar do primeiro para baixo. Se você não tem CRM, como é que você vai ter que fazer? Se você é vendedor de loja, você vai ter que ir lá no cadastro da loja, filtrar quem que compra mais, filtrar quem são os teus clientes, para você ver, o Alceu, deixa eu buscar o Alceu aqui para mandar mensagem para ele. Se você utiliza um CRM, e esse CRM você pode utilizar ele no WhatsApp Business, de uma forma organizada ali nas caixinhas, os clientes estão todos ali. É só você abrir o CRM e começar a mandar mensagem para esses clientes, tá? Deixei para o final aqui. Deixa eu ver meus slides aqui. Outra coisa bem importante, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês aqui, tá? Velocidade como fator decisivo. Contato em até 1 hora aumenta a chance de qualificação em até 7 vezes. Isso aqui eu mandei semana passada para quem é lá do escritório do nosso lá, o Thiago, a Adri, o Diogo, esqueci de ninguém, eu, falando sobre quando você vai visitar o cliente. A gente tem como regra lá no escritório
Visitou o cliente comprou ou não comprou, se é cliente novo, pega o contato do WhatsApp dele, sentou a bunda dentro do carro, já manda um oi pro cara, fala, viu, gravou meu telefone aí, manda o link do nosso grupo e manda o catálogo pro cara. Isso tende a aumentar a tua percepção com o cliente, tá? Dentro dos primeiros minutos, impacto ainda mais dramático, tá? Se o contato ocorre em pelo menos 5 minutos, a chance de conversão é 21 vezes maior que se a resposta vier em 30 minutos. Aqui nós já estamos falando quando o cliente entra em contato com o vendedor. Gente, a gente faz prospecção também com loja. A Carol tá aí, faz prospecção. Tem loja que não responde. Tem Instagram que não responde. Claro, às vezes você está ali atendendo o cliente, às vezes você está na correria ali e você não consegue atender. Mas a gente tem que dar agilidade para esses clientes. Uma das maiores reclamações dos clientes é que a maioria dos vendedores não atendem mensagem.